Deuteronômio, capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos reuniu nessa manhã. O teu Santo Espírito nos trouxe até aqui, nos convenceu, venceu a nossa preguiça. Poderíamos estar na nossa cama nesse dia, nessa manhã já de bastante calor, mas aqui estamos porque o Senhor nos trouxe. E aqui nós queremos aprender da tua palavra e queremos também aplicar o que nós acabamos de ler. Que o teu Espírito Santo agora possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Ó Deus, que a sua palavra não volte vazia. Que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Deus, nos conduzindo à tua voz, a voz do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Depois do êxodo do Egito, depois que o povo de Israel sai do Egito, chega ao Monte Sinai, e ali no Sinai Deus estabelece uma aliança com o seu povo. E quando Deus estabelece as alianças, Deus dá ao povo de Israel os termos da aliança, que são as tábuas da lei. Depois que Israel entra em aliança com o Eterno, com o Senhor, Israel começa uma longa viagem, uma viagem desastrosa, por anos e anos. E toda aquela geração que presenciou Moisés falando com Deus e recebendo as tábuas da lei, toda aquela geração foi desqualificada para possuir a terra prometida que Deus havia já prometido a Abraão, seu servo. Então o livro de Deuteronômio começa dessa maneira. Moisés no deserto, diante do povo de Israel, mas agora uma segunda geração, e Moisés está clamando ao povo, ou na verdade, fazendo uma convocação para que o povo seja fiel àquela aliança que os pais deles haviam quebrado. E Moisés deixa muito claro depois, olha, essa aliança não foi feita apenas com os pais de vocês, mas também é feita com vocês. Aí nós temos os 3 primeiros capítulos de Deuteronômio, onde Moisés conta o resumo da história da antiga geração. Uma história marcada por um contraste entre a rebeldia do povo de Israel e o cuidado de Deus.
Eles se rebelavam e Deus continuava cuidando da nação de Israel. Só que essa rebeldia do povo de Israel trouxe juízo, pelo menos para aquela primeira geração. Aí nós entramos aqui no capítulo 4, e basicamente Moisés diz assim a essa segunda geração: olha, vocês vão obedecer os meus mandamentos, e na obediência de vocês, vocês serão testemunhas de que há um Deus criador, o Deus verdadeiro. As nações ao redor de vocês vão perceber que vocês são diferentes, que vocês têm um Deus poderoso, o único verdadeiro, mas um Deus que se envolve com vocês, um Deus que busca comunhão com o seu povo. E as nações também vão perceber que o Deus de vocês é um Deus que dá leis justas para o seu povo. Não a lei pela lei, mas a lei buscando o bem do seu próprio povo. E depois de Moisés trazer essa exortação, nós chegamos no 5º capítulo de Deuteronômio, onde Moisés relembra os 10 mandamentos para essa segunda geração. Os 10 mandamentos que tinham sido anunciados e dados à nação de Israel para aquela primeira geração, que já não existe mais, agora os 10 mandamentos é repetido para essa segunda geração. E depois de lembrar então os termos da aliança, depois de chamar o povo à fidelidade, Moisés chama a atenção do povo. E no livro de Deuteronômio isso é muito comum. Moisés geralmente lembra algo que aconteceu no passado para chamar a atenção do povo para o presente. Então Moisés quer chamar a atenção do povo dizendo: escute, Israel, preste atenção, porque agora há uma responsabilidade para a geração presente. Existe uma responsabilidade para vocês. E o que Deus está ordenando, então, a essa segunda geração? O que Deus está ordenando para a nação de Israel? Eu quero que você acompanhe comigo, mais uma vez, os 3 primeiros versos do capítulo 6. Moisés, então, ele chega ao ponto central da sua exortação, dizendo: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, você, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Irmãos, tem um aspecto muito interessante com relação à aliança que Deus estabelece com o seu povo. Você vai reparar em toda a Bíblia que a aliança é sempre comunitária. A aliança ou o pacto que Deus estabelece com o povo nunca é individual. Deus estabelece uma aliança no Éden com Adão e com a sua descendência, com Noé e a sua família, com Abraão e a sua família, com Moisés e o seu povo, e o povo com as suas famílias, com os seus filhos, com Davi e o seu reino, mas os reinos também com as suas famílias e os seus descendentes. E no Novo Testamento também. Em Atos capítulo 2, aquela primeira leva de convertidos depois de Pentecostes, eles perguntam: e nós, que faremos diante dessa mensagem, apóstolo Pedro? E ele diz: cada um de vocês sejam batizados, para que sejam perdoados, recebam o dom do Espírito, e essa promessa não é apenas para vocês. A promessa é para vocês e os filhos de vocês. Mas a salvação é individual. Sim, a salvação tem o seu aspecto individual. Jesus ensinou que aquele que não deixar pai e mãe por amor de Cristo não é digno de Cristo. A salvação, a decisão por Cristo é individual,
Só que a aliança que Deus estabelece é para com a família. O ideal de Deus, o propósito de Deus é que aconteça nas nossas casas o mesmo que aconteceu na casa do carcereiro em Atos capítulo 16. Ele creu, foi batizado ele e toda a sua família. Toda a sua família abraça o evangelho. O ideal de Deus para nós é que aconteça nas nossas casas o que aconteceu com a casa de Lídia, capítulo 16 de Atos também. Lídia creu no Senhor e toda a sua família foi incluída no pacto. Irmãos, a aliança, o pacto que Deus estabelece é comunitário. Moisés tinha acabado de repetir os 10 mandamentos ao povo. Nos 10 mandamentos fica muito claro que a aliança é comunitária. Por exemplo, qual é o 4º mandamento? Guardar o dia de descanso, ok? Isso não é apenas para o indivíduo. Você pode ler depois com calma os 10 mandamentos. O crente deve guardar o dia de descanso e toda a sua família deve guardar o dia de descanso, separando esse dia para o culto a Deus. E nessa época em que os mandamentos foram dados, ainda tinham aqueles funcionários do lar, que praticamente faziam parte da família. Até os funcionários deveriam guardar esse dia de descanso. Toda a nação deveria guardar o dia de descanso. A aliança é comunitária. Outro exemplo, 2º mandamento, qual é? Não farás para ti imagem de escultura. Irmãos, olha só que interessante. Verso 8 do capítulo 5. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, Moisés está falando de um clã patriarcal. Um clã patriarcal lá no Oriente Médio é do bisavô, chega até o bisneto, ou então até o neto, 3ª, 4ª geração, onde eles viviam na comunidade. Se um crente, o chefe de uma casa, o chefe de um clã, desobedecesse esse mandamento, toda a sua família, todo o seu clã sofreria as consequências disso. Ok? Não tem nada a ver com maldição hereditária aqui, tá? Que fique bem claro. Mas é uma consequência do pecado que os netos e os bisnetos ali poderiam receber. Porque a aliança é familiar. A aliança é coletiva, é comunitária. Deus está exigindo aqui, dessa 2ª geração, obediência, fidelidade à lei. E Deus não faz isso como se fosse um imperador frio e distante. Mas o texto que nós acabamos de ler, os 3 primeiros versos, deixa muito bem que Deus quer que o seu povo obedeça a lei para o bem do próprio povo. Olha, vocês vão possuir uma terra que mana leite e mel, e eu quero que vocês desfrutem dessa terra. Mas para que o povo desfrutasse dessa terra, Deus sabia que isso seria dentro da comunhão de Deus com o seu povo. Um pai e uma mãe, com um pouco de juízo, quando ele quer que seu filho ou sua filha obedeça, ele quer que seu filho e sua filha os obedeçam, os pais, para o bem dos filhos. Não é simplesmente, vá tomar banho porque eu estou mandando com indiferença ao filho. Não. Ele quer ver seu filho limpinho, ele quer ver seu filho cheirosinho, para o bem do filho. Estude, menino. Eu ia falar moleque. Estude, moleque. Para o bem dele. Agora, imagine o nosso Pai Celestial. O que Deus quer conosco é comunhão. Deus quer sentar à mesa com o seu povo. Deus quer ter comunhão com o seu povo. E o que é comunhão, irmãos? Comunhão é quando as partes envolvidas têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Deus quer nos tornar participantes do seu propósito. É por isso que a Bíblia diz, sede santos,
porque eu sou santo. E a própria Bíblia também diz, olha, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Deus quer ter comunhão, Deus quer compartilhar da sua santidade conosco. Então entenda, meus irmãos, que Deus está preparando uma terra para o seu povo, porque Deus é bom, Deus quer o melhor dos seus filhos, mas Deus sabe que o povo só irá desfrutar dessa bênção se tiver comunhão entre o Deus e o seu povo. É por isso que Deus estabelece aqui essa aliança. Por isso, eu quero que você leia comigo agora verso 4 em diante. A palavra do Senhor continua dizendo: escute, Israel. Deus está preparando uma terra para vocês, então preste atenção. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que nós acabamos de ler aqui é a profissão de fé judaica, o que eles chamam de Shema Israel, ou literalmente, escute Israel, ouça Israel. O que nós acabamos de ler é recitado pelos judeus até hoje, os judeus ortodoxos, diariamente. Todos os dias, eles recitam: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse trecho aqui é lindo, meus irmãos, porque reúne aqui todos os temas do livro de Deuteronômio. O que nós acabamos de ler aqui no verso 4 diz: escute. Em hebraico isso é muito mais forte, não é apenas ouvir, mas é colocar o coração, é prestar atenção e responder em obediência. Obedeça a Israel. Ouça Israel. E aí diz: o Senhor, escute Israel, o Senhor. Eu já disse isso algumas vezes, mas sempre é bom lembrar. Você vai reparar aqui que a palavra Senhor é apresentada com todas as letras em caixa alta, né? Todas as letras maiúsculas. Isso significa que no original em hebraico aqui nós encontramos o nome de Deus. E como é o nome de Deus? Nós não sabemos com certeza. Em hebraico são 4 consoantes: Y, H, W, H. A grande maioria dos estudiosos acredita que o nome histórico de Deus seja Yahvé. Talvez essa seja a pronúncia correta. Mas não tem como bater o martelo 100%. Os judeus, quando recitam esse trecho, eles trocam aqui a palavra Senhor, ou o nome de Deus na Bíblia deles, em hebraico, por Adonai. Adonai é traduzido como Senhor meu, ou então meu Senhor. Ok, mas por que na nossa Bíblia nós temos Senhor? Bom, primeiro, porque nós não sabemos com certeza qual era o nome de Deus. E a tradução da Bíblia original hebraico mais antiga foi feita antes de Cristo, mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo, por judeus. Foi traduzida para o grego, uma tradução que nós chamamos de Septuaginta. E nessa tradução para o grego, o nome de Deus foi traduzido para o Senhor. Então nós seguimos essa tradução do grego. Agora, o que há de interessante aqui nessa declaração, nessa profissão de fé? Diz: escute Israel, Adonai, ou o Senhor nosso Deus. A aliança é comunitária. É verdade que Deus é o meu Deus, porque no verso 5 diz assim, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, mas também é o nosso Deus. Não é apenas o meu Deus. É a aliança que Deus estabelece com o seu povo. E depois, então, o Senhor nosso Deus é o quê? É o único Senhor. Em hebraico, literalmente, diz assim: o Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Assim que você encontra em hebraico.
O Senhor é um. Isso foi um choque de realidade para a época, né? Porque o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, onde se acreditavam em vários deuses, politeísmo. Os deuses dos cananeus, os povos que estavam habitando a terra prometida, eles acreditavam em vários deuses. E Moisés precisa lembrar aqui o povo de Israel, olha, o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é um. Irmãos, professar a nossa fé num Deus que é um não contradiz a doutrina da Trindade. Ok? Não vai contra a doutrina da Trindade, até porque na Trindade nós cremos que Deus é um. Um só Deus. Uma só essência. Uma só divindade que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Nós não cremos em 3 deuses. É um Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais adiante, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 30, eu e o Pai somos um. Não contradiz o Shema Israel. O mesmo evangelista João escreve na sua carta, no 5º capítulo, dependendo da sua versão, no verso 7, diz assim: há 3 que testificam no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito. Ou o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Nós cremos num só Deus. Então o que Israel precisava aprender aqui, entender, é que o nosso Deus é um. Ao mesmo tempo, Israel precisa saber que Deus é único. Não há outro igual ao Deus de Israel. Não há outro Deus que seja transcendente, um Deus tão distante de nós, mas ao mesmo tempo tão próximo de nós, imanente. Um Deus que se envolve com o seu povo. Não há Deus como o nosso Deus. Agora, se o nosso Deus é único, essa declaração é muito forte, irmãos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele deve ser totalmente, integralmente adorado. Se eu tivesse 2 deuses ou 3 deuses, seria diferente, porque aí eu teria que compartilhar a minha adoração entre os meus deuses. Mas se Deus é único, Ele merece toda a minha adoração, Ele merece todo o meu amor. E é por isso então que o texto prossegue dizendo no verso 5, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O que o texto está nos ensinando aqui, irmãos, basicamente, ame ao Senhor na sua integralidade. Ame o Senhor de todo o seu coração. O coração para o pensamento hebraico é diferente do coração para o pensamento ocidental. No pensamento ocidental, o coração é apenas a sede das emoções, não é? Quando você quer dizer que ama alguém, você faz o sinal de coração. Ou se você assiste dorama, você faz esse sinal aqui. Mas o coração, para o povo de Israel, para o povo da Bíblia, é a sede da personalidade do ser humano. É o centro dos pensamentos, é o centro da razão. Provérbios 4, 23, sobre tudo aquilo que você deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Dele procede as fontes da vida. Então a sede da personalidade do ser humano para o povo judeu é o coração. Ame o Senhor de todo o coração. Ame o Senhor de toda a sua alma. A palavra em hebraico aqui tem a ver com força vital, ou então, literalmente, respiração. De toda a sua alma. E depois, de toda a sua força. Isso significa tudo aquilo que você produz. Ame a Deus de todo o coração, com tudo aquilo que você é e com tudo aquilo que você faz. Eu até arrisquei aqui uma tradução alternativa para esse texto. Ame o Senhor seu Deus com total compromisso, coração, com o seu ser, com tudo aquilo que você é e com tudo aquilo que você faz.
com o seu estudo, com o seu trabalho, com o seu pensamento. Ame ao Senhor integralmente. Irmãos, e o desejo de Deus é para que amemos o Senhor e obedeçamos a sua vontade, e que o amor a Deus e a obediência à lei esteja enraizado no nosso coração. E uma vez enraizado, que esse amor a Deus e a nossa obediência à lei possa transbordar do nosso coração e contagiar, ou então contaminar toda a nossa casa com esse amor. É o que diz o verso 6. Essa palavra estará no seu coração e você precisa inculcar isso na mente dos seus filhos, no coração dos seus filhos. O amor a Deus, a obediência à lei precisa contagiar toda a casa. E além disso, aí nós vamos para os versos 8 e 9. Uma aplicação prática aqui. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Não sei se isso é literal, se a intenção de Moisés aqui era que o povo levasse isso ao pé da letra. Mas os judeus, com o tempo, levaram isso sim ao pé da letra. Eu gostaria que fosse projetada uma imagem para explicar como eles levaram isso ao pé da letra. Do lado direito, nós temos os filactérios no braço esquerdo de um judeu, e na testa você encontra uma caixinha. Dentro dessa caixinha você tinha, ou tem, até hoje os judeus usam, 4 passagens da Bíblia. 2 passagens do livro de Êxodo e 2 passagens do livro de Deuteronômio, sendo uma delas o capítulo 6 de Deuteronômio que nós acabamos de ler, o Escute Israel. Então eles amarravam isso no braço esquerdo, e amarram, e também na testa. Ou seja, literalmente eles estão amarrando a lei de Deus, a palavra, nas mãos. E do lado esquerdo nós temos o que os judeus chamam de mezuzá. É uma caixinha que contém um pergaminho da palavra de Deus ali dentro, um pergaminho escrito à mão, com 2 passagens de Deuteronômio, o capítulo 6 e o capítulo 11, e é fixada nos umbrais da porta. Também levaram ao pé da letra. Ok? Então, literalmente, os judeus amarram a lei nas mãos e também colocam ela nos umbrais da porta. Os judeus levaram isso de forma literal e eu creio que isso serviu por um bom tempo. Isso foi muito útil. É muito útil. Lembre que no Antigo Testamento o povo de Deus, Israel, ainda é uma criança que precisa de faça isso, não faça aquilo. Por isso que nós temos várias leis cerimoniais no Antigo Testamento. No Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, Israel já é adulto. Naquela época, no Antigo Testamento, usar essas coisas era didático. Sabe quando o filho está aprendendo a tabuada? Eu nunca fui bom de tabuada, mas eu carregava comigo aquelas tabelinhas, aquela tabela de tabuada, deixava no estojo ou então no caderno. Não consegui decorar, mas alguns dos meus amigos conseguiram decorar. Chegou um momento em que eles não usavam mais a tabuada. Então, num certo sentido, os filactérios e o mezuzá foi útil para o povo de Israel. Mas o princípio aqui no texto é muito mais profundo. Deus quer que a lei tome conta das nossas ações, que elas sejam amarradas em nosso braço espiritualmente. Deus quer que a lei domine a nossa visão, por isso ela deve ser colocada diante dos olhos. E além disso, a lei deve ser parte integrante da nossa casa. Muito mais importante do que fixar a lei no umbral de uma porta ou no batente, é importante que aquela casa tenha como um assunto central a palavra do Senhor, a lei de Deus. Escute, Israel, esta é a ordem que Moisés dá. Ame o Senhor, o seu Deus, e guarde os seus estatutos, guarde os mandamentos. Irmão, não tem como nós separarmos o amor a Deus de guardarmos os mandamentos. As duas coisas andam juntas. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 15, se vocês me amam de verdade, vocês guardarão os mandamentos. Então não tem como a gente separar.
Se você vem à igreja e diz que ama a Deus, você deve também guardar os mandamentos do Senhor. Então, ame, obedeça. Ok? Muito bem. Diante disso, eu gostaria de trazer aqui duas considerações com relação a esse texto que nós lemos. E essas duas considerações, elas estão ligadas às duas vezes em que aparece no texto que nós lemos a expressão escute Israel. Aparece duas vezes no texto. No verso 3 e no verso 4. Eu gostaria então de trazer uma consideração para cada vez que aparece então escute Israel. A primeira vez então aparece no verso 3 dizendo escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel. Como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Ou seja, escute Israel, preste atenção. Preste atenção para a responsabilidade que vocês têm diante de Deus. Irmãos, de um lado nós temos a tal responsabilidade. Cumprir a vontade do Senhor, nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. Do outro lado nós temos o quê? A nossa incapacidade de cumprir a nossa responsabilidade. Eu não sei quanto tempo você tem de conversão, mas acho que você já reparou que não consegue sempre obedecer a Deus. Que você dá as suas mancadas. Nós somos limitados. Existe um padrão, obedeça aos mandamentos, mas existe do outro lado dos mandamentos alguém que é incapaz de cumprir os mandamentos. Capaz de obedecer à vontade de Deus. Se você olhar bem para a história de Israel, essa já é a segunda geração. Assim como nós, hoje, que povo de coração duro. Como nós somos teimosos. Como os nossos irmãos do passado eram teimosos. Quando você lê a história de Israel, desde quando saiu do Egito, até o livro de Malaquias, é rebeldia, depois de rebeldia, e muita promessa, muita bajulação, eu te servirei, eu vou te louvar eternamente. Constantemente o povo desobedecendo a aliança. Irmãos, Israel é prova de que em nós há limitação em cumprir os mandamentos de Deus, mas eu trago uma notícia excelente para nós. Deus, o nosso Pai, providenciou alguém para assumir o lugar do seu povo, para assumir o lugar de Israel e cumprir no lugar de Israel tudo aquilo que Israel não foi capaz de cumprir. Não é à toa que o evangelista Mateus que era muito detalhista na maneira de compor o seu evangelho, de selecionar as passagens. Não é à toa que Mateus, na estrutura do seu evangelho, nos apresenta Cristo como alguém assumindo o papel de Israel. Porque Israel pisou na bola, agora Jesus vem, assume o lugar de Israel e cumpre tudo aquilo que Israel não cumpriu. Você já reparou nessa estrutura de Israel? Você encontra a história de Jesus no livro de Mateus, no evangelho, em paralelo aos acontecimentos de Israel no Antigo Testamento. Mateus começa no capítulo 1 narrando o nascimento de Jesus. Jesus teve um nascimento humilde, assim como nasce a nação de Israel. Israel nasce humilde a partir de um clã, os filhos de Jacó. Em Deuteronômio capítulo 7, no verso 7 também, chega um momento em que Deus diz assim: olha Israel, eu não escolhi vocês porque Israel era uma numerosa nação, uma nação poderosa. Não. É uma nação pequena. Jesus também nasceu humildemente. Mas aí em Mateus capítulo 2, depois desse nascimento humilde, o que acontece com Jesus e sua família? Desce para o Egito. Igual a nação. Nasceu, desceu para o Egito. Capítulo 2. Depois, o capítulo 3 de Mateus, Jesus já é adulto e começa o seu ministério. Como que Jesus começa o seu ministério? Com o seu batismo.
O que aconteceu com Israel no passado, depois que saiu do Egito? Vai para o Monte Sinai e Deus estabelece aliança com Israel no Monte Sinai. Ou seja, Israel teve ali no Sinai a sua ordenação ministerial para ser um reino de sacerdotes. Mateus capítulo 3, Jesus é batizado. O que acontece com Jesus depois do batismo? Ele vai para o deserto ser tentado. O que acontece com Israel depois do Sinai? Vai para o deserto ser provado por 40 anos. Jesus vai para o deserto e passa 40 dias sofrendo tentação. Jesus estava numa situação muito desfavorável, mais desfavorável do que a nação de Israel. Porque enquanto a nação de Israel, nos 40 anos no deserto, ficava murmurando do maná, só tem isso para comer, Jesus passa os 40 dias em jejum. Jesus venceu a tentação. Jesus venceu onde Israel falhou. A boa notícia é que Jesus assume o lugar de Israel. Jesus assume o nosso lugar. E na sua obediência até a morte de cruz, Cristo nos inclui nessa aliança aqui. Nós, brasileiros da primeira IPI de Bauru em 2023, nós fomos incluídos nessa aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. Você não consegue, mas tem alguém que assumiu a sua posição, o seu lugar. Talvez você esteja aqui nessa manhã cansado de lutar com os seus pecados. Você chega para a igreja, olha para o povo louvando e diz assim, olha, todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui é crente, menos eu. Porque na semana passada eu tinha prometido que eu ia abandonar uma prática de pecado, eu não consegui. Pare de lutar com a sua própria força. Sim, você precisa se arrepender, você precisa mudar esse seu comportamento, mas você não consegue fazer isso sozinho. Você não consegue agradar a Deus pela força do próprio braço. Pare de querer bancar o super-herói. Existe um herói, é único, é Jesus, o mediador da aliança, o nosso Deus. Ele assume o nosso lugar, ele nos inclui na aliança. E o problema não é a lei, viu, meus irmãos? É verdade que o padrão é muito alto, mas se a gente entender o propósito da lei, fica mais fácil de desfrutar da vida cristã. A lei é boa. Paulo diz que a lei é boa, a lei é santa. Entenda que a lei nunca foi dada para salvar alguém. Como pensam alguns ramos do cristianismo. No Antigo Testamento as pessoas não eram salvas pela lei, mas pela fé no Messias que viria. Nunca haverá um tempo em que as pessoas serão salvas pela lei. Leia o livro de Romanos, que é um evangelho, você vai entender. Se a lei não foi dada para salvar, então por que Deus nos deu a lei? Resposta: para mostrar o padrão de Deus, os seus atributos, a sua santidade, a sua justiça. Em segundo lugar, quando você se depara com a lei, você percebe que é incapaz de cumprir a lei. A lei te humilha, a lei me humilha. Ela esfrega na nossa cara, você não consegue atingir esse padrão. E depois de nos humilhar, ela nos conduz para Cristo. Este é o padrão. Você não consegue, mas olha aqui, Cristo consegue. Nesse sentido, se você reparar bem, a lei é graça da parte de Deus para nós. Porque nós sabemos a vontade dele e nós corremos até ele. Irmão, irmã, você não consegue vencer o pecado. Você não consegue lutar na sua santificação pela sua própria força. Recorra a Cristo. Cristo ainda nos deu o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somente na força do Espírito Santo nós podemos encarar essa batalha, essa luta chamada santificação. Não é na força do nosso braço. Escute, Israel. Tem um mandamento, tem uma responsabilidade para vocês. Mas não queiram assumir essa responsabilidade sozinhos. Recorra a Cristo. Recorra ao Senhor. Então essa é a primeira consideração. E a segunda e última consideração
tem a ver com a segunda vez em que aparece a expressão escute Israel, que é do verso 4 até o verso 7. Agora, não fala apenas da responsabilidade, mas principalmente no verso 7 nós entendemos a abrangência da responsabilidade. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, pais e mães responsáveis, você jovem, adolescente que ainda não tem filhos, ou casais novos que ainda não têm filhos, guardem essa responsabilidade. A responsabilidade é a seguinte: inclua os filhos na aliança. Inclua os seus filhos na aliança. Envolva os seus filhos no ambiente do pacto de Deus com o seu povo. E como que nós envolvemos os nossos filhos no pacto? A palavra de Deus aqui nos orienta, inculcando essa palavra no coração deles. A palavra em hebraico aqui, que foi traduzida por inculcar, é usada também para descrever a ação de afiar uma espada. Como que você afia uma espada? É um movimento que se repete, constante. É assim que nós inculcamos a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Não é apenas transmitir a eles uma obrigação, dizer, olha, faça isso, não faça aquilo, ou então dar uma lição de moral quando ele chega em casa depois da aula. Não. Olha para o verso de número 6. Olha que poderoso isso. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. No seu coração. Não tem como a gente querer transmitir algo aos nossos filhos, ensinar algo aos nossos filhos, se antes essa palavra não estiver enraizada no nosso coração. Não tem como eu dizer para o meu filho, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, se ele não percebe que eu esteja amando o meu Deus de todo o meu coração. Primeiro precisa nascer em mim. E depois que essa palavra estiver internalizada no meu coração, aí sim essa palavra tem que jorrar do meu coração. Essa palavra tem que contaminar todo o ambiente da minha casa. Tem que ser uma boa propaganda para os meus filhos. Os meus filhos têm que perceber essa devoção, esse amor que eu tenho por Deus. Não é mandar o filho à igreja no domingo porque vai ser legal, pelo menos ali você vai aprender alguma coisa. Não. Mas tem a ver com os filhos desejando ir para a igreja, porque eles sabem que seus pais tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Eles também querem ter uma experiência pessoal com o Senhor. Irmãos, a vida com Deus, ela tem que ser contagiante. Os nossos filhos têm que testemunhar que Deus é prioridade para nós. Que a nossa adoração a Deus é um total compromisso, é integral. O que os nossos filhos pensam a nosso respeito quando o assunto é prioridade? E se a gente interrompesse aqui o sermão, o culto, e convidássemos os nossos filhos lá do segundo andar dos pequenos pensantes, ou lá do quarto andar dos pré-cabeças, para que eles dissessem: qual é a prioridade do seu pai e da sua mãe? O que seu pai mais gosta de fazer? O que a sua mãe mais gosta de fazer? Qual seria a resposta deles? Eu creio que teríamos aqui alguns filhos, adolescentes e crianças dizendo: olha, o meu pai ama a Deus, a minha mãe ama a Deus. Cristo é prioridade na vida dos meus pais. Mas infelizmente, eu temo que alguns dos nossos filhos e filhas, temo que eles responderiam: olha, meu pai mesmo gosta de futebol. Meu pai gosta do trabalho dele, tanto que a gente nem vê ele direito durante a semana em casa. Meu pai quer que eu passe num concurso, ele só fala disso. Quais são as nossas prioridades, irmãos?
Não precisa ir longe, não precisa ir com relação ao filho. O que a sua esposa pensa a respeito de você? O que você pensa a respeito da sua esposa? Mulheres, o que seu marido pensa a respeito de você? Vovós, vovôs, o que seus netos pensam a respeito de você? Eles conseguem perceber que Cristo é prioridade? Você, adolescente que nos assiste, o que os seus colegas da escola pensam de você? Eles conseguem detectar que Cristo é prioridade na sua vida? Eles conseguem olhar para você e detectar que você ama ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma? Irmãos, o que nós estamos inculcando na mente, no coração dos nossos filhos? Como você ensina a eles a questão do compromisso total a Deus? Ame ao Senhor de todo o coração, ame ao Senhor de total compromisso, ou com total compromisso. Porque se num domingo de chuva, você diz aos seus filhos, olha, hoje está chovendo, a gente não vai para a igreja, pode ficar em casa dormindo, mas durante a semana pode estar caindo um toró, e você diz, olha, levanta porque a gente vai para a escola, a mensalidade é cara e você não pode faltar. Ou então, você acorda mal-humorado ali de manhã e diz, olha, vamos porque você não pode chegar atrasado na escola. Mas para o culto você chega e já está tocando a terceira música do período de louvor. O que você está ensinando ao seu filho com relação a compromisso? Será que eles estão aprendendo a amar a Deus com total compromisso, de todo o coração, de toda a alma? Pais, mães, responsáveis, nós não temos saída com relação a essa responsabilidade aqui. Não tem desculpa, infelizmente. Uma tortura preparar esse sermão aqui. Infelizmente, irmãos, nós não temos para onde fugir. Se nós não amamos os nossos filhos a amarem ao Senhor de todo o coração, involuntariamente nós já estamos deixando bem claro que nós temos outras prioridades na nossa vida. Mesmo sem querer. Os nossos filhos são espertos. Eles pegam as coisas no ar. Se eu não estou ensinando ele a amar ao Senhor de toda a alma e com tudo aquilo que ele faz, ele já percebe. Mas, irmãos, eu gostaria de concluir essa mensagem com uma palavra de encorajamento para nós. Traz muito alívio e esperança ao nosso coração e alegria quando nós entendemos que quando Deus estabeleceu o pacto na eternidade, que na teologia é chamado de pacto da redenção, é o pacto que foi estabelecido entre as três pessoas da Trindade na eternidade, antes de existir haja luz. Quando Deus estabeleceu o pacto, Deus não deixou os nossos filhos de fora. Pensou nos nossos filhos. E sabe o que é legal nisso tudo? Quando Deus estabeleceu o pacto da aliança na eternidade, Deus escolheu você, pai, mãe, para pastorear o seu filho. Podia ser qualquer outra pessoa, mas Deus escolheu, é você que vai ensinar essa criança ou esse adolescente a amar ao Senhor de todo o coração, alma e com toda a sua força. Irmãos, que privilégio, que privilégio. Portanto, escute, Israel, ouça a primeira IPI de Bauru. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu creio que o Espírito Santo diz à nossa igreja nessa manhã, para que amemos o Senhor nosso Deus com total compromisso, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós fazemos. Que obedeçamos os seus mandamentos e que esse amor por Deus e a obediência aos mandamentos sejam contagiantes em casa. Que os nossos filhos sejam alcançados dessa maneira pelo nosso testemunho. E que Deus nos dê graça. Amém?